bem-vindos ao meu programa de televisão Entrevista Brasil TV da MDTV 35.1, trazendo para vocês aí de casa um conteúdo de qualidade. E hoje para vocês, o meu convidado mais do que especial, o advogado João, que vai falar um pouquinho mais sobre ele para vocês. Então, João, fala um pouquinho mais sobre você, quem é o João e a sua história de vida. Ok, primeiramente é uma honra estar aqui no programa, né? Estou muito contente de estar aqui. Já li a primeira parte do seu livro, adorei, não vejo a hora de encerrá-lo, né? De ver tudo o que vai acontecer, quais serão os desdobramentos. E assim, eu sou de Mojimirim, nasci em Mojimirim, sou advogado desde 1998, sou formado em Pinhal, tá ok, sou solteiro, tenho escritório próprio em Mojimirim, com sócias, e por exemplo, eu me formei em 98 e em Pinhal, tá? Acabei fazendo pós-graduação, Qual é a sua formação pós-graduação? Eu fiz pós-graduação em Direito Processual Civil, em Direito Trabalhista e em Direito Civil, tá? Isso ocorreu depois de 2015 com a parte da vigência do novo Código de Processo Civil. Mas enfim, voltando ao assunto, sou solteiro, moro em Mojimirim já faz algum tempo e estou seguindo a vida assim, gostando muito da minha profissão, tá? E por aí, inclusive, eu gostaria de agradecer, porque o João, além de ser um excelente profissional advogado, ele é um grande amigo meu, comprou meu livro, sim, inclusive adorei. Já está adquirindo os 2 próximos novos lançamentos, e a gente vai até aproveitar a sua profissão advogado, aproveitar para comentar sobre o meu livro, que o segundo fala sobre um advogado. Sim, e uma Rafael. Curiosidade que as pessoas perguntam muito se os meus livros são baseados em uma história real. E eu costumo falar que eles são baseados na realidade. Então, aqui nós já temos mais um exemplo das minhas fontes de inspiração, porque sempre que eu vou trazer um personagem, alguma informação diferente, eu costumo pesquisar, entrar em contato com profissionais da área. Então, isso me ajuda muito a trazer para vocês aí de casa um conteúdo de qualidade, histórias com questões sociais que vocês podem se identificar, tanto você aí de casa, quanto alguém que possa conhecer. Sim, com certeza. E ele está aqui até de prova, que ele já leu o livro. Então, são várias questões assim que vão muito além de uma história comum, né? Ele representa a realidade de muitas pessoas. E para você, que inclusive no meu segundo livro eu trago a história de um advogado. E para você, a sua história de vida, o que te motivou a escolher direito? Sim, essa pergunta mais assim, realmente está contida no Quem Sou Eu, né? E na verdade eu lembro que quando eu era criança, minha mãe, ela conversava muito comigo, porque quando eu era criança eu falava para ela que eu queria ser mecânico de gente, né? E elas queriam que eu fosse médico. Eu acabei optando pelo direito, que era a profissão do meu pai. Meu pai era advogado, meu pai se formou em direito desde 1974, um advogado muito querido lá na nossa cidade, Mojimirim. E eu acabei, antes de optar por direito, eu acabei indo no escritório para saber se realmente era aquilo que eu queria. E, gente, eu falo para vocês, foi amor à primeira vista. E para o pessoal que gostaria de seguir a área do direito, você teria algum conselho? Olha, o direito, ele envolve todas as, digamos assim, as regras de conduta social, vamos impor desse jeito, vamos colocar desse jeito. Então, tudo que você faz, tudo que chega para você, tudo que não é um fato do cotidiano, por exemplo, a pessoa foi nadar, é um fato normal, só que a pessoa foi nadar e se afogou, é um fato jurídico. Então, todos os fatos jurídicos que acontecem no dia a dia envolve a incidência de uma lei que está prevista nos códigos de direito. O direito ele abrange outras áreas, então se você quiser ser delegado, se você quiser seguir magistratura,
promotoria, você pode optar no decorrer da sua faculdade, né? Você pode optar ao final, através de exames, que são exames bem rigorosos. A OAB é bem conhecida? É bem conhecida, não é fácil, tá? Aí, se você ainda quiser passar para promotoria, passar para magistratura, por exemplo, é mais difícil ainda. Mas a parte da advocacia, que é na área que eu atuo, hoje lá o escritório somos eu e mais 2 mulheres, uma estagiária. Então eu trabalho com mulheres e muito dos nossos serviços é para mulheres mesmo, tá certo? E a gente ali, você lida diretamente com problemas de outras pessoas. A função nossa, o que que é? Receber o problema das pessoas, assimilá-los e adentrarmos a uma solução, tá? A gente não pode muito embora a gente se envolva emocionalmente com determinados problemas, que nem uma história que é capaz que eu conte, que eu vou contar aqui mais tarde. Depois. Já estou pulando, né? Mas que foi uma história que me comoveu bastante. Você envolve com todos os tipos de problema. Então, o meu escritório, eu brinco, né? Eu falo que é escritório boutique. O que é escritório boutique? É que todos os problemas ali a gente praticamente... Você atua em várias áreas. Inclusive, aproveitando que você comentou sobre escritório, nós vamos passar agora na tela as informações sobre o seu escritório, que fica localizado em Mojimirim, correto? Isso. Qual é o endereço? Na rua contato? 13 de maio, número 711. Muito tá? bem. E quais são as áreas que vocês atendem lá? Então, é o que eu estava falando. Como é um escritório boutique, a gente acaba atendendo praticamente todas as áreas, menos a área previdenciária, que a gente ainda acabou não tendo conhecimento. O que acontece? Por que é gostoso? Por que é uma delícia? Porque você chega no escritório na parte da manhã, vão aparecendo casos durante o dia que são coisas completamente diferentes uma das outras. E é incrível o quanto que a gente acaba se apaixonando, gostando disso. É uma coisa que não é monótona, extremamente de longe de ser monótono, né? Porque você chega no escritório, tem um assunto sobre terra, aí já chega um cliente com um assunto sobre direito de família, aí liga uma empresa, uma ação trabalhista, e assim é o dia inteiro nosso. O ano nosso é baseado nisso. Tá? Inclusive lá você atua com outras pessoas, profissionais, de quais áreas você tem ali? Iguais, somos em 3, eu, a doutora Maiara Teruel e a doutora Ellen Alegre, e a nossa estagiária, que é a Eduarda. E a gente atua em praticamente todas as áreas, menos na área de previdência, que realmente a área de previdência ela é uma área que, como tem mudanças praticamente diárias no ordenamento jurídico da previdência, a gente não consegue acompanhar. Tá? É uma dedicação. O advogado que trabalha em previdência, ele tem que se dedicar à previdência, porque é uma coisa extremamente complexa. E você comentou que tem vários casos, você tem muita experiência. Qual o caso que mais te tocou, que mexeu com você? Tá, ok. É interessante até porque esse caso ele terminou agora dia 23 de dezembro. Ele findou-se, foi uma ação trabalhista que durou 18 anos, tá? 18 anos. Foi um rapaz muito querido na empresa, que ele teve um acidente fatal durante o expediente. Ele faleceu e a filha dele tinha 3 meses de idade quando ele faleceu. Ele faleceu devido ao trabalho ou foi uma morte natural durante o período do trabalho? Não, foi um acidente do trabalho mesmo, tá? Uma máquina de obra desceu e acabou prensando ele junto ao aparelho. Foi uma morte bem trágica, tá ok? Aí numa hora dessa, era a esposa, mais 2 filhas e a menorzinha que tinha 3 meses de idade naquele instante. Imagine elas recebendo uma notícia dessa. Ninguém espera. Nossa, é muito difícil.
E o que aconteceu? A gente assumiu a responsabilidade jurídica do processo e esse processo durou 18 anos. E assim, a coincidência foi que o processo se extinguiu no dia do aniversário da filha de 3 meses, quando ela completou 18 anos, foi a data que a ela juíza... tinha 3 meses. 3 meses quando depois começou de o 18 processo. Anos. Ela, quando houve o acidente do pai dela, ela tinha 3 meses, tá? Nós demoramos aí uns 2, 3 meses para entrar com a ação. O processo findou-se com ela completando no dia do aniversário dela. Uma pergunta que eu acho que é a pergunta de muitas pessoas, que muitas pessoas passam por isso, por que tamanha demora nesses processos? Que eu vejo tantas pessoas que passam tantos anos esperando algo que é seu por direito e às vezes teve até caso em que a pessoa já era o idoso esperando a aposentadoria, esperando seus direitos, e a justiça só foi garantir os direitos dele depois que ele já tinha morrido. Ah, tem bastante isso, Sara. Muito, muito ótima essa pergunta. E por que dessa demora? É um assunto que tem que ser bem debatido, porque é um assunto que eu acho muito gostoso, é um assunto inteligente. E isso que você falou é verdade. Às vezes a pessoa é idosa e ela fala assim, eu vou entrar com a ação, mas os meus netos que façam uso do que eu receber. Né? Então a pessoa que entra com a ação, ela já tem essa noção. Agora sim, você pergunta por que há essa demora. Eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria das pessoas que coloca toda a culpa no Poder Judiciário. Eu acho que a culpa começa na sociedade. A sociedade hoje ela está muito gananciosa. A sociedade hoje ela tem direitos, tem mais de 1000 e poucas leis no Brasil. E as pessoas elas se veem cercadas de direito e muitas vezes elas acham ali uma oportunidade de ganhar um dinheiro e elas não conseguem muitas vezes resolver os problemas entre elas. São situações simples, situações banais. Poderia entrar em acordo. Sim, vamos resolver nós dois aqui, por que tem que ir para o judiciário? Então, o que acontece? Isso lota o Poder Judiciário. E muitas vezes essas pessoas são estimuladas por advogados que ainda têm aquela visão antiga de que o escritório é interessante quando ele tem um número enorme de processos. Para mim, não. Para mim, o escritório é bom quando ele tem um monte de casos resolvidos. Tá? Não adianta você ficar com um monte de processo ali, sendo que aqueles processos estão ali de enfeite. Né? Vamos resolver? Vamos resolver e ponto final. Então, na minha concepção, o problema começa na sociedade, que não consegue se resolver, muitas vezes até por um pouco de ganância, de querer um pouco mais, não saber perdoar, alguma coisa nesse sentido, e acaba tudo sendo levado para o judiciário. O próprio judiciário, ele dispõe de mecanismo que você pode resolver em juizados de pequenas causas, juizado de arbitragem, que a pessoa ali não é um juiz, mas ela pode ter um julgamento, né? Então, o que eu acho que acontece? Aconteceu um problema entre duas pessoas, tá? Um direito de vizinhança, por exemplo. A gente sabe que vizinhança, muitas vezes, chega num determinado ponto que a tolerância acaba e sai uma briga entre os vizinhos, com certas ofensas. Por que que você tem que ir até o fórum? Por que você tem que fazer um boletim de ocorrência? Né? Por que você não resolve ali? Olha, me desculpa, eu perdi a cabeça, né? Ou se não, se for alguma coisa que realmente precisa da presença de um profissional do direito, vai até a parte, pega o advogado, pede para o advogado ligar para a pessoa, tentar fazer uma composição, sem ter que adentrar ao fórum. Hoje mesmo eu tive reunião com um empresário que está com alguns casos pendentes. Por quê? Porque as outras partes estão indiferentes com o assunto. Né? E hoje eu chamei ele no escritório para que a gente tomasse uma decisão. Né? A intenção minha era mesmo ir para o jogo, entrar com uma ação, porque a gente está desde o ano passado tentando fazer acordo com essas pessoas e o negócio não vai para frente. E as pessoas, elas realmente se comportam de forma diferente com uma situação que ela mesma causou. Mas isso que você falou acho que é muito importante, porque muitas vezes as pessoas
estão tendo dificuldade de resolver o problema em si e acabam terceirizando. Ah, e a culpa é do judiciário, a culpa é do governo, a culpa... Só que muitas coisas poderiam ser melhores se nós trabalhássemos. Sim, com certeza. Enquanto cidadão, lembrar dos nossos direitos e os deveres também. Com certeza. Então, algo que você comentou é importante a gente também lembrar de ter a maturidade de saber conversar, de saber entrar em acordo, porque realmente esses casos, como você comentou, briga de vizinhança, coisas simples que são totalmente possíveis das pessoas entrarem em um acordo e não precisaria entrar na justiça. E aí fica justificável a demora pela grande demanda. E em relação a que a gente estava conversando sobre os direitos trabalhistas, no caso de pessoas que acabam sofrendo um acidente de trabalho, que isso acontece muito. Quais são os direitos dessa pessoa? O que essa pessoa tem que fazer? No caso, a pessoa, logicamente, ela tem que procurar a empresa primeiramente, né? Para dar oportunidade da empresa seguir todos os trâmites legais para afastamento, para levantar isso aí, para que pague os direitos certinho, que isso parta da empresa, né? Caso a empresa não arque com os direitos dela e não ampare direito o trabalhador, o colaborador deve então procurar um escritório profissional para daí sim entrar com uma ação. No caso que eu citei, por exemplo, um dos motivos da demora foi que eu entrei com ação na vara do trabalho. Tá? A viúva e as filhas entraram com ação na vara do trabalho, representada pelo meu escritório, e eu fiz uma coisa diferente ali, que na época até então não tinha visto, que eu não pedi uma indenização geral só para a esposa, eu pedi uma indenização para a família, né? Para cada uma. Esposa e as para cada uma, discriminada por idade, por tempo de trabalho, por experiência, né? A menorzinha, então, que chegou a fazer 18 agora, no final do ano, teve pensão, ela acabou recebendo... Enfim, foi um final feliz. E eu entrei com ação na vara do trabalho. A magistrada da vara do trabalho, ela remeteu os autos para a vara do Poder Judiciário, porque ela entendeu que aquilo ali era um direito de herança, né? Que a indenização ali era de herança. E isso atrasou muito o processo. Tá? A hora que nós chegamos na segunda instância, o desembargador falou que estava tudo errado, que tinha que voltar os autos para a Justiça do Trabalho. Né? Entendeu como que é confuso? Aí depois de alguns anos os autos voltaram para a Justiça do Trabalho e tiveram que percorrer novamente os trâmites legais. Então assim, a pessoa, as empresas costumam ter o seu RH, ou se não ter o seu escritório de contabilidade, que pode ajudar o colaborador a estar resolvendo esse tipo de problema com acidente. E, na verdade, um conselho que eu dou ao colaborador é que ele tenha sempre prudência, né? No que ele trabalha, sempre focado, sempre prestando atenção, sempre procurando fazer uso dos EPIs, que ele crie o hábito de seguir as orientações da empresa para evitar qualquer tipo de acidente. Tá? Isso é uma coisa que eu tenho visto que me chama muito a atenção, o desleixo dos funcionários. E realmente a questão da Não segurança, mas a questão da segurança é extremamente importante. Então muitas vezes a gente vê muitas vezes do próprio funcionário. Por que eu vou usar o capacete? Por que eu vou usar esse óculos? Me incomoda, é ruim. Mas em um eventual acidente, o próprio nome já fala, acidente a gente não espera, pode ocorrer, aquilo pode salvar a sua vida. Sim. Então, são equipamentos de segurança que não estão ali de enfeite, que são de extrema importância. Então, desde a fiscalização, que fica a dica, para quem é o empresário, quem tem o seu próprio negócio, de ter essa fiscalização, de garantir que todos os funcionários vão estar seguindo as normas, quanto para o próprio empresário ali, de garantir que todos os funcionários vão ter acesso a esses equipamentos de segurança. Com certeza. Para você ter uma ideia, final do ano passado nós fizemos uma reunião numa empresa, junto com os funcionários, uma empresa de não tantos funcionários,
que eu acabei entregando para cada funcionário um manual de comportamento dentro da empresa, dentro e fora da empresa. Porque como essa empresa ela presta serviços terceirizados em empresas de grande porte, tipo Mar, Internacional, então eu precisei ali sentar com os funcionários e falar, gente, foi uma aula praticamente de educação, entendeu? Como se portar dentro da empresa, como se portar fora da empresa, como conduzir o veículo, tá? Lavar a louça, dar descarga no banheiro, coisas que estavam faltando na empresa e que o meu cliente não sabia mais como lidar com a situação. Porque tudo que ele fazia, os funcionários davam de ombros. Tudo que ele orientava, os funcionários davam de ombros e falavam, não vou fazer, não. Até um dia que ele foi chamado a atenção dele numa empresa multinacional, que falou o seguinte, olha, se os seus funcionários continuarem dessa forma aqui dentro, a gente vai bloquear a sua empresa. Então, você acha que tem cabimento a gente chegar para uma pessoa, né? Hoje a gente vê a falta de trabalho que tem. Então, a pessoa está ali, né? Eu falei para o meu cliente, olha, você teve várias pessoas que você podia escolher para trabalhar, que você escolheu essas. Isso falei para os funcionários também. Então, se vocês foram os escolhidos, vocês têm que agradecer a Deus e fazer de tudo aí o que vocês Por isso que entra também a importância de ter uma pré-seleção muito boa, sim. de bons funcionários, um treinamento adequado, e a gente volta naquela ideia de que nós precisamos aprender a olhar mais para nós mesmos. Quais são as nossas atitudes? Então, antes de ficar nervoso, porque olha, eu tive um acidente de trabalho, perdi minha mão, algo do tipo, né? Fiquei cego. Você usou o equipamento adequado? Que às vezes você tinha ali e não quis usar. Então, são precauções que você pode tomar para sua própria segurança, para evitar lá na frente maiores prejuízos. Desculpa, as empresas, dependendo do porte de cada empresa, elas têm os supervisores de cada setor. Uma das funções do supervisor é estar vigiando o uso adequado do EPI. Mas, Sara, o supervisor vira as costas para ir ao banheiro, os funcionários aprontam. Um quer usar a máquina do outro para ver como funciona, tal. Teve uma empresa que numa dessa situação o funcionário perdeu a pontinha do dedo, né? Porque eu quis usar a máquina do amigo do lado. E ele não tinha experiência. Ele não tinha experiência na empresa. Por isso que é importante a gente ter uma visão do nosso próprio trabalho, do nosso próprio cuidado, porque é a nossa própria vida. Sim, é igual você comentou, um acidente em que a pessoa perdeu a vida. Então, é sério e é algo que a gente pode pensar sobre isso. Agora nós vamos entrar nos comerciais, mas logo, logo a gente volta aqui na MDTV 35.1, trazendo um pouco mais sobre informações para vocês. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Estamos de volta na MDTV 35.1, falando um pouco mais sobre os seus direitos aí de casa. E agora, João, nós vamos continuar o nosso assunto. Falamos sobre você, sobre os direitos trabalhistas. E agora nós vamos falar, né, aproveitando que você atua em várias áreas, um excelente advogado. Obrigado.
sobre os direitos da família. Tá certo. Nossa, a família, a gente tem muito no escritório, porque na família você pode até estender para direito de herança, né, para direitos, desde o matrimônio, desde o nascimento da pessoa até o falecimento dela, envolve toda uma vida, que é o direito individual, o direito da pessoa, mas que aquela pessoa, ela não nasce sozinha, ela nasce dentro de uma família, ela morre dentro de uma família e ela constrói uma família, né? Então a parte da família hoje, saindo um pouco fora do direito, a parte da família hoje eu tenho percebido que está um vazio um pouco na sociedade, tá? Porque eu tenho 53 anos, eu lembro que quando eu tinha meus 12 anos, a família era bem diferente do que é hoje. Hoje a dinâmica é maior, né? As mulheres, graças a Deus, adentraram a área de trabalho, então conquistaram o seu espaço, né? Muitas vezes deixam para ter o filho de forma mais programada, mas muitas vezes eu vejo a parte da família uma falta de programação financeira, né? A pessoa muitas vezes não se preocupa com isso, né? E isso também muitas vezes leva ao perda de um casamento, levam filhos que acabam sendo criados de uma forma um pouco menos do que deveria, as escolas vão se esvaziando, tudo isso é ruim para a sociedade, tá? E o direito de família... Inclusive o que você comentou, acho que é importante, que é algo que eu costumo falar, a importância de você conhecer melhor a pessoa com que você vai se envolver e você ter um planejamento familiar em si. Sim, com certeza. Então, hoje em dia, infelizmente, as famílias não estão tendo a mesma estrutura de antigamente, então muitas pessoas se relacionam por questões financeiras ou algo do tipo, mas antigamente tem até um casal de muitos anos juntos que perguntava para eles qual era o segredo de tantos anos juntos. E eles falavam que antigamente, quando alguma coisa quebrava, eles consertavam. E hoje em dia não, tudo é descartável, inclusive o relacionamento. Sim. E é algo que as pessoas estão trazendo para a família. Então, muitas vezes, no primeiro obstáculo, porque nós sabemos que nós somos errados, ninguém é perfeito, nós erramos. Com certeza. Então, o ser humano, é natural do ser humano errar. E antigamente se perdoava, voltando de novo na questão de entrar num acordo, de conversar. Só que hoje em dia, as pessoas estão se tornando descartáveis. Então, é muito fácil você terminar um relacionamento por algo que aconteceu. É muito mais fácil você terminar do que você tentar resolver. Com certeza. Só que isso influencia muito, inclusive nos filhos, né? Então, é algo que a gente precisa parar para pensar. E, inclusive, o que você comentou sobre a questão financeira, volta àquela importância de você construir uma boa base familiar, tanto no casamento quanto na hora de ter os filhos. Então, por exemplo, que a gente vê muito, que envolve várias questões sociais, até pobreza e tudo mais. Você pode perceber que muitas vezes famílias humildes tendem a ter muitos filhos. Sim. Então, são questões assim, qual é a importância de ter uma educação sexual nas escolas desde cedo, de você se prevenir, de você juntar ali com o seu parceiro, realmente, olha, será que a gente tem condições financeiras de ter um filho? Porque colocar um filho no mundo, gente, é uma responsabilidade muito grande. Então, você tem que ter tanto a questão financeira, para que esse filho não seja mais um que vai passar fome, né? Você tem uma casa ali, que você vai ter um abrigo, porque uma criança precisa de um lar, precisa comer, se alimentar, ela precisa de estudos, ela precisa inclusive de afeto. Então, antes de casar, antes de ter um filho, se programe para isso. Até porque o divórcio, ninguém pensa nisso, ninguém sonha com isso. Mas então, são coisas que a gente pode, igual a velha frase, né? Melhor prevenir do que remediar. Então, antes que chegue nesse ponto, se programe,
Será que eu tenho condições de ter mais um filho? Será que eu tenho condições? O que eu posso fazer? O que a gente pode fazer para ter um casamento melhor? São coisas que se a gente parasse para pensar nisso, poderia ajudar muito até nessas questões de divórcio. E quais são os casos assim que você viu que mais te chocou nessa questão família? Olha, é uma das coisas que as crianças precisam mesmo, além de tudo que você citou, são bons exemplos. Sim. E esses bons exemplos devem vir dos pais, dos tios, dos avós. Eu sou apaixonado pelos meus tios, minhas tias. Né? Esses bons exemplos não devem vir de jogador de futebol, de cantora de música, de influencer. Esses bons exemplos devem vir da família, para que quando a criança sinta com um tipo de medo, alguma coisa, ela procure a família para resolver o problema dela. Né? Recentemente eu perguntei para um amigo meu, falei, seu filho está namorando, como que ele está com as meninas? Ele falou, ele não se abre muito com isso, comigo. Né? Mas por que não se abre? Né? Porque às vezes né? você que não deu espaço para que ele deu tenha espaço, essa confiança. Você que não deu. A parte do divórcio, por exemplo, ela, para você ter uma ideia, posso contar 2 historinhas rápidas? Pode. Tá. Quando houve a pandemia, que várias pessoas faleceram, compareceram no meu escritório 2 pessoas, uma em cada semana. 2 pessoas da alta sociedade, 2 mulheres da alta sociedade, jovens, porque queria fazer um inventário do marido que havia falecido por conta da pandemia do vírus, né? E, gente, aquilo lá me deixou tão triste, porque elas não tinham, as duas, tá? Logicamente, casos diferentes. Elas não tinham a mínima ideia da situação financeira do marido. Não sabia se tinha seguro, não sabia conta onde tinha, não sabia que a empresa estava endividada, não sabia que o carro era financiado, não sabia que a casa era hipotecada. Elas não tinham, assim, nenhuma noção do que acontecia na realidade do marido. Então, muitas vezes o marido levava a pessoa para viajar para a Europa, alguma coisa assim, mas em momento algum ele se abria para falar para a esposa, olha, vamos tirar o pé um pouco, porque estou completamente endividado. Né? E outro caso foi, que eu achei interessante, que me chamaram para fazer um divórcio, eu ouvi primeiramente o marido, depois a esposa. Pessoa como nós, assim. E ele contou para mim o seguinte, olha, João, a gente não se dá dando bem, porque eu trabalho durante o dia na empresa, já me cansa muito, chega à noite eu faço bico de motoboy, tomo chuva, chego em casa esgotado e minha esposa quer que eu fique contando historinha para ela do meu dia. Aí eu vi ela falou assim, eu chego em casa, meu marido chega em casa e eu espero conversar com ele não conversa comigo. Entendeu? 2 realidades dentro do próprio casal que os 2 não sabiam dessa situação. Aí eu chamei os 2 e conversei com eles. Olha, pela entrevista que eu fiz com vocês, não é motivo de divórcio, né? Seria algo que eles poderiam resolver. É motivo de diálogo entre vocês, né? Aí eles acabaram dando risada, tudo, e graças a Deus hoje estão bem. Né? Inclusive, você trazendo esses exemplos, eu acredito que também seja importante a gente falar, que foi algo que você comentou, que eu acho que é importante a gente comentar, porque a primeira referência que a criança tem, que o filho tem, é os pais, é dentro de casa, é a família. Então, quando ele tem essa referência, é o que ele vai se espelhar e vai muitas vezes reproduzir. Então, crianças que crescem em uma família desestruturada tendem a seguir os mesmos passos. Da mesma forma, uma família bem estruturada, o filho tende a seguir bons caminhos. E aí que entra a importância de nós discutirmos sobre isso. Por quê? Uma criança que vive em uma família desestruturada, com acesso a drogas, a violência, ela tende a reproduzir isso. Porque ela vê aquilo como se fosse algo normal. Se o meu pai usa droga, e muitas vezes você tem acesso dentro de casa, a criança, o jovem, desde muito cedo, tende a seguir esse caminho. E você chegou a ver, na sua experiência como advogado, algo do tipo?
Poxa, isso eu vejo muito, que eu até, poxa, eu não digo que seja um preconceito, é mais uma visão da realidade mesmo, né? Você pega as pessoas que aquilo você comentou de baixa renda, que tem várias, que não tem um planejamento, que tem vários filhos, aqueles filhos não vão na escola. Então aquela bagunça generalizada que fica na casa, eles entendem como algo normal, tá? A mãe, por exemplo, engravidando todo ano de uma pessoa diferente, aquela menina que está com 12, 13 anos, ela entende aquilo como algo normal e acaba até tendo o mesmo caminho que a mãe teve, né? Aí o que acontece? Forma uma geração de jovens, de adolescentes e jovens, que não tem um rumo, não tem uma diretriz. E o que acontece? Acaba sobrecarregando o fórum de ações de alimento, ações de investigação de paternidade, ações de droga, né? Porque os meninos acham muito bonito o tráfico ali, acaba se infiltrando nessa área. O papai era traficante, eu também vou. Então é uma das questões que acabam muito sobrecarregando o fórum. Ações de alimentos é o que mais tem, né? Então é isso que você falou, a criança, ela não tem bons exemplos e ela acha que aquela bagunça generalizada tem que ser assim, que a vida é daquele jeito, né? Daí ela não tem compromisso de ir à escola, não tem compromisso de trabalhar, né? É aquela geração que não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. E isso pode ser até um pouco de um futuro nosso aí, afeta, não tão distante. inclusive, a nossa sociedade em geral e o futuro, que é inclusive algo que eu trago nos meus livros. O quanto que a família pode influenciar, a questão das drogas em si, da violência, do crime. Então, são coisas que está aqui na realidade, na sociedade, que muita gente vê, presencia isso. Só que poucas pessoas têm a coragem de falar sobre isso e pensar sobre isso. Porque é muito mais fácil falar, que eu já vi muito casos sobre isso, aquela família lá já é perdida. Então ninguém quer ter um olhar de parar e ouvir a sua história, de compreender melhor o que você está acontecendo. E muitas vezes são coisas que, se você parar para pensar e discutir sobre isso, poderia ajudar muito. Igual, por exemplo, ao invés de reproduzir aquele discurso, aquela criança é filho de drogado, ele vai crescer, vai seguir o mesmo caso do pai, é um caso perdido, que é o que todo mundo fala. Sim. Talvez, se você fizesse um trabalho ali com essa criança, quando ela crescer, ela pode seguir outro rumo, totalmente diferente. Com certeza, e a gente vê muito esses exemplos, demais. Isso que você falou é perfeito. E, na verdade, numa situação dessa que você tem que trabalhar, que você tem que correr atrás de dinheiro, que tudo está caro, então o que você ganha não dá para comprar muita coisa, as pessoas acabam partindo para o crime, né? Elas acabam cometendo o crime, que é a forma que elas encontram de ganhar dinheiro fácil. E entra também a questão de necessidade também, isso daí eu trago no meu livro também. Então, muitas vezes as pessoas passam por essas necessidades ali e uma coisa puxa a outra. Então, por exemplo, o jovem que cresceu uma família desestruturada, seguiu o caminho errado, que foi o que ele viu a vida toda. Sim. Então, o pai era viciado em álcool, né, em bebidas alcoólicas, em drogas. O filho tende a reproduzir isso. Aí você imagina um jovem com vício em drogas, bebida, o pai foi preso, a mãe entrou na prostituição. Ele não tem uma renda. Qual é a renda que ele tem? Ele não trabalha ali, ele não tem condições financeiras para se manter. O que ele vai acontecer? Porque normalmente, trazendo para a realidade, muitos jovens que entram no mundo das drogas criam dívidas muito grandes, às vezes até de ameaças dos traficantes contra a própria vida. Então, muitos jovens vendem as coisas de casa e aí depois acontece da família expulsar, ou por diversos outros casos, que nem na história do meu livro, o pai foi preso e a mãe acabou morrendo. Reflete muito. Então, aí entra aquela questão até de morador de rua. Aí, vamos supor, ele não tem um trabalho, ele não tem família, ele está viciado em bebidas, em droga, o que ele vai fazer? Vai roubar, que é o que acontece muitas vezes. Então, são coisas que, por isso que eu acho importante tratar sobre esses assuntos sociais no meu livro,
para as pessoas refletirem sobre isso, porque Com é a certeza. realidade de muita gente. Então, todo mundo fala, por exemplo, no seu caso do advogado, fala lá do ladrão, fala de todo mundo que tem que ser preso e tudo mais, mas são coisas que, se a gente parasse para pensar antes, são coisas que a gente poderia prevenir, né? Então, são coisas que uma coisa puxa a outra, um vício, a dificuldade financeira, que às vezes a pessoa acaba roubando para alimentar o vício, roubando pela necessidade ali. Então, são coisas que eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Com certeza. E para você, qual seria a sua visão sobre a justiça no Brasil? Tá ok. Primeiramente, eu acho que nós estamos aqui na Terra para os outros, tá? Eu acho que a gente, em momento algum, a gente batalha para ser uma sociedade forte. E deixa para trás isso que você falou. Que a pessoa fala, isso aí não vai dar em nada e descarta como se fosse algo sem futuro. E não é. A gente tem que estar firme, porque quanto mais pessoas boas estiverem ao nosso lado, mais forte é a nossa sociedade. Bom, você perguntou A justiça no Brasil. A justiça no Brasil. A justiça no Brasil é aquilo que eu falei, que eu sempre falo. As leis são feitas por políticos que, por estarem a maioria envolvidas em corrupções, elas não querem que a produção de provas contra elas chegue até aonde a pessoa que está investigando pode chegar, pretende chegar. Então, o que ela faz? Ela constrói a lei de tal forma que ela mesma fique para proteger a ela. Isso vale muito também para o devedor, né? A minha tese de pós-graduação foi a ineficácia da execução no Código de Processo Civil. Por quê? Tem mais bens que não pode penhorar do que bens que pode penhorar, né? Esse arcabouço legal é feito para proteger quem? Quem faz as leis, entendeu? Então é isso que a justiça nossa falha e bastante. E que poderia melhorar. Poderia melhorar. Outra falha na justiça nossa é a parte do tanto de recurso que você pode fazer dentro de um processo para discutir o mesmo assunto. Isso aí também é muito ruim para a sociedade. E é mais ou menos isso mesmo, mas eu acho que a gente não deve perder fé, não. Nós estamos aí com uma justiça muito atrapalhada, muito estranha, mas eu acho que a gente não deve perder a fé, não. Ainda existem profissionais bons, pessoas muito boas. Perfeito. Tem pessoas muito bem intencionadas. E por isso que eu acho que é importante a gente discutir sobre isso, pensar sobre isso, porque são coisas que mesmo no dia a dia, se cada um de nós trabalhássemos no pessoal mesmo, em procurar ser uma pessoa melhor, em procurar fazer a justiça, cumprir os seus direitos, os seus deveres também, de respeitar o próximo, o mundo seria muito melhor. Eu sempre brinco assim, falo, gente, muita serenidade e elegância na alma. Exato. Né? E você queria deixar algum recado, alguma mensagem para alguém? Sim, é mais ou menos isso mesmo, para que a gente aprenda a tratar as pessoas como pessoas, os que são iguais às nossas, né? E que a gente aprenda também a respeitar os seres vivos, não só as pessoas que a gente fala, né? Eu acho que eu viso uma sociedade forte, eu rezo para isso todos os dias, para que a sociedade nossa seja uma sociedade forte. Como? Um abraçando o outro, um cooperando com o outro, um levantando o outro quando o outro cai, tá? E outro conselho que eu dou também é para que as pessoas leiam o seu livro, que eu adorei. Não vejo a hora de saber os desdobramentos. Muito obrigado. Então, João, meu livro já é seu, já está garantido, né? Já. Foi uma honra receber você aqui. Eu que agradeço estar aqui. É um excelente profissional que eu admiro muito. Muito obrigado. Um amigo também que está acompanhando o meu trabalho. É alguém que eu trouxe aqui, especial para vocês, que trouxe muitas informações excelentes, que muitas pessoas vão se identificar, muitas pessoas muitas vezes passam por isso, nas questões trabalhistas, família, criminal. Então, são coisas que eu acho que é muito importante a gente discutir. Você trouxe tudo brilhantemente aqui pra gente. Então, muito mais uma vez, muito obrigada. Fico contente de ter aí agradado a todos. E para vocês aí de casa, espero que vocês tenham gostado. E um beijo para todos vocês. Até a próxima, da sua apresentadora, Sara Lana, do programa Entrevista Brasil, da MDTV 35.1.